A segunda temporada de Clube do Terror era uma das estreias que eu mais estava ansioso pra assistir esse ano, porque eu realmente gostei da primeira temporada. Apesar de alguns pequenos poréns. E eu não só tava ansioso, como eu também tinha expectativas que foram atingidas. Não vou dizer que foram superadas, mas elas foram atingidas. E ainda eu gostei de vários outros elementos e aspectos novos que eu não tava esperando. Então, oi pessoa, tudo bem com você? Eu sou o Léo Bose do canal Filmologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Clube do Terror, com spoilers. Clube do Terror, sendo uma série antológica, tem a sua segunda temporada com um elenco, um ambiente e uma história totalmente diferentes da primeira temporada. Agora a gente conhece outro Clube do Terror que, assim como o outro, gosta de contar histórias de terror. E dessa vez a segunda temporada gira em torno da lenda do Homem Sombra, uma entidade noturna que sequestra as crianças que entram na floresta à noite. E reza essa lenda que, se você não deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal, o Homem Sombra também vai atrás de você. Então assim, é melhor não arriscar, porque você não perde e ainda ganha, porque quando a gente voltar realmente com os vídeos fixos do canal, vai ter muito conteúdo novo. Já falei aqui, então meu conselho tá dado, quem avisa amigo é. E o Homem Sombra era realmente só uma lenda, até que o Connor, o líder do Clube do Terror, desaparece. E por consequência, os outros integrantes do Clube do Terror acabam envolvidos nessa investigação. Eu achei muito interessante que no começo dessa temporada, os personagens já se conheciam e já eram familiarizados uns com os outros e com os ambientes que eles frequentam. Diferente da primeira temporada, que a Rachel, uma personagem nova, ela se insere dentro daquele contexto, daquele ambiente com aqueles personagens e vai desenvolvendo, introduzindo a série junto com a gente. Mas aqui na segunda temporada, isso de fato não foi necessário, porque o que eles introduzem na primeira temporada é só o Clube do Terror, né? A dinâmica do clube de contar histórias de terror. E como a gente já conhecia essa dinâmica do Clube do Terror da primeira temporada, mesmo que fosse com personagens diferentes, não foi necessário introduzir esse clube, porque a gente já sabe como que ele funciona. Apesar da dinâmica do clube ser a mesma da primeira temporada, eu preciso dizer que eu prefiro os personagens dessa temporada. Os personagens da segunda temporada, eles são super amigos, eles são super leais uns aos outros, você sabe que eles podem contar sempre um com o outro, e como eles estão envolvidos no mesmo problema, literalmente todos estão ali no mesmo problema, porque todos foram marcados pelo Homem da Sombra, você sabe que eles sempre vão ter essa parceria ao longo da temporada, tanto é que várias vezes vários personagens se sacrificaram. Eu gostava dos personagens da primeira temporada, só que em comparação com essa segunda temporada, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes, sabe? Na verdade, eu achava interessante a dinâmica deles, de cada um tem uma panelinha na escola, mas depois eles se reúnem no Clube do Terror. Mas foi aí que eu percebi que eles não têm lealdade, porque eles não são melhores amigos que nem o Clube do Terror da segunda. O único propósito desse grupo era contar as histórias de terror. Aí, quando a Rachel se envolveu e trouxe a questão do Top Hat pra eles, com o Parque da Perdição, eu senti que era mais ou menos cada um por si naquela situação, sabe? E eles se envolveram no problema do Top Hat, não porque eles queriam ajudar a Rachel, mas porque eles já estavam envolvidos mesmo e não tinha mais o que fazer, então. E percebe-se que eles não ligavam muito pra Rachel, porque eles sempre estavam desconfiados que ela tava por trás da questão do Top Hat, porque ela contou uma história que de fato aconteceu, então, né? Então dessa vez eu percebi que não tinha uma amizade tão genuína e tão natural quanto a amizade dos personagens da segunda temporada, que, ai gente, eles são muito fofos. A gente também tem outro casal dentro desse Clube do Terror, que é o Luke e a Hannah. Eles não são o foco principal ali da história. Na verdade, esse desenvolvimento fica bastante no segundo plano. E tá tudo bem, na verdade tá mais do que bem, porque apesar de não ser uma questão importante, eles tratam isso com muita sutileza. É um romance juvenil, é bem adolescente, então não precisa de um desenvolvimento muito grande, sabe? Eles só se gostam e tá tudo certo, eles são muito fofos juntos. É aquele romance típico de quando você é muito novinho e gosta de alguém. É só muito natural e muito fofo. Apesar de eu achar esses dois fofos, o melhor personagem da temporada pra mim foi o Seth, que é o irmão da Hannah, aquela criancinha que ficava fazendo mágica o tempo inteiro. A princípio parecia que ele tava atrapalhando o grupo, mas na verdade era ele quem salvava ele do Homem Sombra na maioria das vezes com os truques que ele aprendia. E eu gosto muito da interação do Seth com o Sardo, aquele dono da loja de mágica, que eu adoro ele por ele ser meio rabugento e eu me identifico, mas é muito legal ver que ao longo dos
novos episódios, ele melhora essa parte rabugenta dele, deixa meio de lado assim, e ajuda as crianças, apesar de ainda ser um pouco rabugento. Mas de fato, a interação dele com o Seth foi a melhor da série, e eles faziam praticamente tudo ali no grupo. E eu não vou dar o crédito só pra eles, né? Mas a Hannah também, ela ajudou bastante, ela era super inteligente. E o resto é o resto, né? E o Homem-Sombra, em comparação com o Sr. Top Hat, obviamente dá muito mais medo. Uma das coisas que eu acho que faz o Homem-Sombra passar mais medo na gente, pelo menos pra mim ele passou bastante medo no começo, é que ele não é um vilão humanizado igual o Sr. Top Hat. No começo da primeira temporada, o Sr. Top Hat ainda passava aquela vibe meio de suspense, porque a gente não conhecia ele, a gente não sabia o que ele queria, ele era muito misterioso e só aparecia nos sonhos e nos contos da Rachel. Só que aí, conforme passava os episódios, ele ia dialogando com os personagens e tudo mais, ele foi humanizado, entre aspas, né? Você perdeu o medo dele porque você percebeu que ele era inofensivo. Por exemplo, o Sr. Top Hat estava em cena, mas a gente sabia que ele não ia sequestrar uma criança ali do nada. Com o Homem-Sombra é o contrário. Quando ele tá em cena, você já se prepara pro pior, você já fica tenso esperando que alguma coisa ruim vai acontecer, porque você sabe que toda vez que o Homem-Sombra aparece, ele sequestra alguém. Eu não vou dizer que o Homem-Sombra não é humanizado, porque ele era o pai da June e também depois ele possuiu o corpo do Connor. Ele virou o Connor, né? De certa forma, ele foi humanizado, mas não foi da mesma forma que o Sr. Top Hat. Então ainda dá pra ter medo do Homem-Sombra. Por consequência, o terror dessa temporada, na minha opinião, foi mais bem requintado do que na primeira. Pelo menos nos 3 primeiros episódios, o Homem-Sombra ainda me dava um pouquinho de medo. Mas eu tenho ainda algumas questões com o Homem-Sombra e que tá muito relacionado à mitologia do universo dessa segunda temporada, que eu vou puxar esse gancho aqui pra falar agora. Ok, a gente sabe que o Homem-Sombra é, na verdade, o pai da June, que foi amaldiçoado por ele mesmo. A June foi tentar pegar a chave do farol que tava no penhasco. Não sei por que esse povo resolveu jogar a chave que deveria pertencer à prefeitura no penhasco, mas tudo bem, tá? Ela morreu tentando pegar a chave, por isso o pai dela resolveu usar um livro de magia negra pra tentar trazer ela de volta. E já foi dito várias vezes que nenhum feitiço desse livro vai fazer alguma coisa boa. Então tem sempre alguma ambiguidade no feitiço. Eu só fico me perguntando o tamanho da ambiguidade desse feitiço que o pai da June fez pra ele tentar trazer ela de volta, mas em contrapartida ele virar um Homem-Sombra. Pra mim, isso foi uma coisa que não convenceu muito, mas em comparação com as próximas coisas que eu vou falar, até que deu pra abraçar isso. Mas a mitologia da série complica mesmo é no final. Desde a primeira temporada, os roteiristas de Clube do Terror têm algum problema com o final que eu não sei o que é, que eles não sabem fazer final. Eu sou suspeito pra falar, mas eu achei super válido eles viajarem no tempo pra consertar tudo aquilo que tinha acontecido. De fato, era a forma mais coerente de estabilizar os conflitos que estavam acontecendo. Mas a viagem no tempo é um feitiço que foi retirado do Livro das Sombras. Além do Sardô ter dito várias vezes que nada de bom pode sair desse livro, a gente já viu várias vezes que, de fato, nenhum feitiço pode ser uma coisa boa. Aí eles usam um feitiço de viagem no tempo, consertam tudo, mas qual que é o lado ruim desse feitiço? Não tem ambiguidade dessa vez? Como se não bastasse isso, eles voltam no tempo, mas os acontecimentos que eles estão tentando mudar não são os mesmos que a gente viu lá no backstory do episódio 3 ou 4, enfim, foi no meio da temporada que a gente entendeu qual que é a origem do Homem-Sombra e tudo mais. Só que o que eles tentam mudar não foi aquilo que a gente viu. Como que o Homem-Sombra surgiu? A June morreu, o pai dela tentou usar um livro de bruxaria pra ressuscitar ela e virou o Homem-Sombra. Aí eles viajam no tempo pra impedir a criação do Homem-Sombra, que seria simplesmente evitar a morte da June. Mas quando eles viajam, o Homem-Sombra já tá lá. Sendo que a June ainda nem tinha morrido, pro pai dela ter aquele impulso de usar o Livro das Sombras e virar o Homem-Sombra. Isso é um furo de roteiro totalmente perceptível pra quem prestou o mínimo de atenção na temporada. Ok, clima de final super emocionante, eles derrotam o Homem-Sombra usando a luz do farol que tinha sido desligado, eles conseguem ligar de novo. Aí eu pensei duas coisas. A primeira, quantas vezes nessa temporada que eles já não usaram luz pra matar o Homem-Sombra e depois ele voltava? Segundo, se dessa vez o Homem-Sombra morreu mesmo, então eles mataram o pai da June. Eles não quebraram a maldição, eles mataram o pai da menina. Ou seja, ela cresceu órfã. Eu imagino que dessa vez a luz do farol tenha matado o Homem-Sombra por um valor simbólico dentro da história, né? Apesar dos apesares, apesar dos furos, o final foi
fofo. O desfecho dos personagens pra mim foi fofo, mas o final, assim, o episódio foi horrível. Apesar desse final, o Clube do Terror entregou uma segunda temporada muito melhor do que a primeira, na minha opinião. Definitivamente a quantidade de episódios a mais em relação à primeira temporada ajudou muito no desenvolvimento da história para o ritmo não ficar tão corrido. Eu queria finalizar esse vídeo dizendo que a gente pode esperar por uma terceira temporada, mas isso ainda não está confirmado, então... Enfim. Mas pro caso de a Nickelodeon anunciar uma terceira temporada, você pode ficar sabendo disso se você se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos, porque se eles anunciarem, eu com certeza vou avisar vocês. Principalmente no meu Instagram e no meu Twitter, que eu tô sempre interagindo lá com vocês, então lá eu vou avisar também. E é isso aí, gente. Não esquece de deixar um like aqui embaixo e me contar nos comentários o que é que você achou dessa temporada de Clube do Terror. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Cara, esse ring light é uma merda, por isso que é barato.